gente! Hoje eu tô aqui pra falar de um filme de terror que tem estreia hoje mesmo nos cinemas brasileiros. O filme do qual eu estou falando é Quando as Luzes se Apagam. Primeiro, é claro, eu gostaria de agradecer ao nosso parceiro, Tabloide de Sangue. Não deixem de acessar o canal deles, o blog. Muito obrigada mesmo por essa pré-estreia. E, é claro, a Warner Bros., que proporcionou uma pré-estreia muito bacana pra gente nos cinemas, toda tematizada. A gente entrava num corredor que tinha alguns manequins iguais aos do filme. Também tinham palavras escritas que a gente via no escuro, também referente às cenas do filme, mas que infelizmente eu não posso falar agora porque ninguém assistiu, ninguém vai saber quais cenas são. Mas foi muito bacana, pra quem me acompanhou no Snapchat, viu as fotos, viu alguns vídeos do que rolou na pré-estreia de Quando as Luzes se Apagam. Então o filme vai ser lançado hoje, dia 18 de agosto, em todos os cinemas brasileiros, e ele conta com um elenco bacana e uma história bastante interessante na ideia, na raiz dessa ideia. A direção ficou por conta de David Sandberg, e o elenco conta com o Billy Burker, a Teresa Palmer, a Maria Bello e alguns outros. Sobre o que é essa história? A história, ela conta sobre uma família, né? Na verdade é mais o foco nos protagonistas, que é a mãe, o filho e uma segunda filha, que é meio que assombrada pela depressão da mãe. Eu demorei um pouquinho pra fazer essa ligação, porque geralmente quando eu tô assistindo o filme eu me envolvo muito e às vezes eu tenho uma certa dificuldade em olhar com um olhar mais crítico até. A história é sobre uma mãe que tem uma certa depressão depois de perder 2 maridos, e aí um filho percebe que ela conversa com algo obscuro. E esse menino é pequenininho e ele descobre que a irmã mais velha dele, que já saiu de casa há muito tempo, passou mais ou menos pela mesma coisa que ele quando ela tinha a idade dele. E aí que esse enredo começa, aí que essa história começa a vir à tona. Então o monstro é a Diana, que é uma personagem que não aparece, né? A gente não sabe exatamente como é o rosto, e ela assombra somente no escuro. Então assim, as luzes são acesas, tá tudo ok. Apagou a luz, Diana tá lá. E essa jogada de luzes que o filme teve e de cenas foi bastante interessante, já que o orçamento do filme era muito limitado. O James Wan é um dos produtores do filme, né, de Invocação do Mal, e eles fizeram assim, um certo milagre, vamos dizer, porque apesar de contar com clichês muito grandes de filmes de terror, foi bem resolvido a questão de luz, jogo de câmera, porque imagina, sempre tem alguma luz em algum lugar, então a Diana ela só pode aparecer em lugares que realmente não tem luz nenhuma. Então sempre tem um cantinho do quarto, embaixo da cama, algum lugar que o fantasma pode se esconder e que não tem a luz direta em cima dele. As jogadas de luzes, gente, são muito bacanas, porque imagina, acende a luz, não tem nada, apagou a luz, tá lá. É muito foda, então nisso eles mandaram muito bem. Contudo, entretanto, eu senti que do meio do filme pra frente o roteiro acaba caindo. Fica bem fraco, eu não sei o que acontece, eles tentam dar muitas explicações sobre a Diana, é muito didático, sabe? É uma resolução muito pobre, eu achei, porque tipo, acham os documentos do passado dessa personagem, e eles tentam explicar entre si, mas mais explicando pro telespectador. Não é uma coisa muito intrínseca dos personagens, é uma coisa que tá querendo mais mostrar pra gente, pra dar uma explicação pra gente. Deixa várias lacunas, na verdade explica, mas explica mal explicado, ficam com várias questões aí mal resolvidas, e aí acaba enfraquecendo um pouco o roteiro. Tem cenas emocionantes, não perde na questão de tensão, na questão de susto, não perde em nenhum momento, a gente continua antenado, querendo ver o filme e se assustando até mais, até o fim. Tem surpresas muito boas, o problema mesmo é o roteiro, que deixa a desejar, que deixa uma falha muito grande no filme que acho que poderia ser resolvido de outra maneira. Então, do meio pro fim, ele perde muito e a gente fica meio... putz, tem algo faltando, sabe? Dá uma enfraquecida bem grande. O roteiro é do Eric Heisserer. Entretanto, apesar dos clichês que todo filme de terror comercial tem, como eu já comentei, ele se sai bem no quesito de trazer algo mais forte, mais interessante pra gente, que é essa ideia central de um monstro que não aparece no claro. Então, tudo dá errado, obviamente, as luzes se apagam, falta luz, é bem assim, e não tem muita reviravolta, mas as poucas que tem deixam a gente bastante entretido. O que dá pra destacar do filme são as interpretações. O menininho que faz o Martin, que é o Gabriel Bateman, tá super bem, ele traz uma realidade
para cenas que é muito forte, né? Aquele conflito da criança que tá passando por um momento difícil, principalmente ao lado da mãe, e contam, né, com a irmã, vê um porto seguro na irmã mais velha, e também da Maria Bello e da Teresa Palmer. Os três, que são assim o cerne mesmo, né, do filme, eles trazem uma realidade, trazem veracidade para aquilo que a gente está vendo. Quando um filme conta com baixo orçamento, é muito importante que o elenco esteja praticamente impecável, quase 100%. Assim, a nossa sensação de participar daquela história, de estar dentro daquilo, é muito maior. Então o elenco realmente está de parabéns e trouxeram muita veracidade, um drama bastante sólido, familiar. Apesar, né, do roteiro ser falho e daquela explicação da Diana ser fraco, o problema central da família é bastante real. Então elas interpretaram muito bem. E o pequeno Gabriel Bateman também. Acho que é isso que eu tenho pra falar hoje sobre Quando as Luzes se Apagam. A minha nota pra esse filme é de 3 criadinhos apenas, por causa dessas falhas, né? Ele entretém, como é a proposta, só que tem algumas falhas de roteiro que realmente deixam a gente um pouquinho perdido. Acho que por hoje é isso. Assistam Quando as Luzes se Apagam.